querendo ou não, todos um dia terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje os homens, a maioria da humanidade, não o reconhece como o Senhor de todas as coisas. Mas haverá um dia que Cristo virá, e todo joelho se dobrará, e todos verão que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, neste momento nós vamos passar para a parte mais importante do culto ao Senhor, que é a exposição da Palavra de Deus. E depois aí de uma pequena digressão que nós fizemos, porque nós decidimos pregar alguns sermões com outros temas no final do ano, hoje nós vamos encerrar a série de exposição na carta de Paulo aos Romanos. Uma carta que nós demoramos um pouco mais de um ano para pregar e ainda assim foi pouco, mas uma carta que de fato nos mostrou ainda mais a graça que nos alcançou, o Evangelho, o poder de Deus para salvar, o poder de Deus para santificar. E com certeza tratou bastante o nosso coração para que possamos ser cristãos, servos melhores para a glória de Deus. E hoje nós vamos encerrar a série de exposição nesta carta, no capítulo 16, dos versos 25 a 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, de 25 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor Deus possa trabalhar em nosso coração, aplicar a palavra em nosso coração neste momento. Ó Deus, louvado e engrandecido sempre será o teu santo nome. O Senhor sempre será glorificado pela sua grandeza, pelo teu poder. E ainda, Deus, que, como nós acabamos de dizer, a maioria da humanidade não o glorifique como o Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre permanecerá sempre Deus único, sábio, eterno, imortal, invisível, real. O Senhor sempre será aquele que tem e sustenta todas as coisas. Ó Deus, nos mostra aqui quem o Senhor é, nos traz a responsabilidade de glorificá-lo, sim. Nós, como seus filhos, seus servos, que fomos alcançados pela tua graça. E que os motivos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo, por que devemos sempre glorificar ao Senhor, possa permanecer no nosso coração, como uma árvore plantada, arraigada, que nada nem ninguém pode derrubar. Ajuda-nos, ó Deus, conduza-nos nesta pregação por meio do teu Santo Espírito. É nele que confiamos, é na tua mão que confiamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, algumas das peças de teatro mais reproduzidas na história da humanidade tiveram como inspiração os escritos do grande William Shakespeare. Dentre elas, histórias como Romeu e Julieta e Um Sonho de uma Noite de Verão.
E é fato que ao final de cada peça que é apresentada com esses temas, como resposta ao que foi apresentado, as pessoas aplaudem, louvam, honram, exaltam, não apenas a peça realizada naquele momento, mas também a genialidade do seu autor principal. E o que temos aqui, nos últimos versos da carta de Paulo, é justamente uma resposta adequada de exaltação e louvor ao único e verdadeiro Deus poderoso, pelo seu Evangelho em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Durante toda a exposição nessa carta, na carta de Paulo aos Romanos, nós vimos como Deus, pelos seus propósitos eternos, salvou, mediante a Cristo Jesus, aquele que Ele escolheu desde antes da fundação dos tempos. Mostrou-nos a sabedoria, o poder, a grandeza desse Deus, e que nos resta diante disso, meus irmãos, é dar a resposta adequada, de louvar e glorificar a este Deus tão grande. Resposta essa que deve sempre estar presente na vida e nos lábios daqueles que foram alcançados por Ele. Nos últimos versos aqui da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, nós temos aquilo que é conhecido como uma doxologia. A palavra doxologia é a união de duas palavras gregas, a palavra doxa, que é glória, e a palavra logia, palavra. Ou seja, o que temos aqui é uma palavra de exaltação a Deus, algo que Paulo já tinha feito no final do capítulo 11, conforme nós vimos na liturgia e também em algumas pregações passadas. E o que temos aqui também é um convite para que as pessoas louvem a Deus por causa dos seus grandes feitos. E reflete também a consciência que os autores bíblicos tinham de que tudo que existe é para chamar a atenção para Deus, como Ele é grande, como Ele é poderoso e como Ele deve ser glorificado por quem é. E neste texto também, especificamente, Paulo irá elencar os motivos claros pelos quais nós, seus servos, devemos sempre dar glórias a Deus. E é mediante a isso, meus irmãos, que nós meditaremos então no seguinte tema, diante de tudo que nós acabamos de falar: a Deus seja a glória. A Deus seja a glória, em primeiro lugar, porque Ele nos firma em seu Evangelho, e em segundo lugar, porque somente Ele é digno. A Deus seja a glória, em primeiro lugar, conforme o texto nos ensina, porque só Ele, nosso Deus, pode nos firmar em seu próprio Evangelho. Paulo começa esta doxologia caracterizando Deus como aquele que é poderoso, que é capaz para confirmar, a ideia que é de estabelecer, de firmar todos os seus escolhidos, implicando que a força e a perseverança do que estão totalmente fundamentadas no poder deste Deus. Assim como um navio permanece em um determinado lugar no mar, porque está ancorado, os crentes permanecem estabelecidos, firmes, porque estão ancorados no poder deste grande Deus. E na sequência do texto aqui, por meio de 3 orações coordenadas principais, nos versos 25 e 26, Paulo irá afirmar que a maneira pela qual Deus nos estabelece é por meio do seu santo Evangelho. Veja aí comigo novamente o verso de número 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Quando Paulo lhe diz segundo o meu Evangelho, não significa que ele tinha um Evangelho diferente para pregar. A pregação do apóstolo Paulo era a mesma do apóstolo Pedro, era a mesma do apóstolo João e era a mesma dos outros apóstolos de Cristo Jesus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que foi dado a ele o encargo de destacar algo importante do Evangelho de Cristo, que era exatamente a entrada dos gentios na igreja, como povo do Deus único e poderoso. O Evangelho seria também o poder de Deus, não apenas para salvar judeus,
mas também gentios. E ele diz também que esse evangelho era essencialmente a proclamação, a pregação de Cristo Jesus. Cristo não veio salvar apenas um povo, Cristo veio salvar pessoas de todas as tribos, línguas, raças de nações. E o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, confirma o seu povo, fortalece e firma o seu povo, segundo este evangelho. Mas ele diz também aqui no texto, que o Senhor, que é poderoso, também nos confirma, segundo a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Na tua Bíblia pode estar aí conforme, mas no texto grego a ideia é segundo, são orações coordenadas. E quando Paulo fala de revelação aqui, que temos é a palavra apocalipse, que traz a ideia da comunicação de um conhecimento que estava anteriormente oculto ao homem, por uma agência divina ou sobrenatural do próprio Deus. Não estava oculto simplesmente por estar, mas porque o próprio Deus decidiu que isso ficasse desta maneira. Ele fala do mistério que havia sido silenciado pelo próprio Deus, até que chegasse a plenitude dos tempos, o tempo oportuno, e ninguém teria conhecido se Deus não revelasse graciosamente ao seu povo. Esse mistério, meus irmãos, não é como fazem alguns arqueólogos, por exemplo, que passam a ter ciência de um determinado mistério irresoluto na história, e passam a pesquisar, a escavar, até encontrar solução para esse mistério e assim descobri-lo. Não, aqui está falando de um mistério que caberia ao próprio Deus revelar no seu tempo, o seu mistério. O homem não tinha capacidade de revelar isso que Deus tinha preparado e guardado. Foi Deus quem revelou o seu mistério aos homens de maneira completa. E o mistério de Deus até aqui escondido, mas agora revelado, segundo as palavras de Paulo, é essencialmente o próprio Jesus Cristo em sua plenitude. Cristo para salvar os gentios e judeus, para que todos participassem do seu sangue, da sua glória, da sua misericórdia, não pelos méritos humanos, mas somente pelos méritos da divindade. Ninguém poderia fazer essa divulgação completa. Segundo o apóstolo Pedro, até mesmo os profetas, quando escreviam, esforçavam-se para ver a verdade que estava escrevendo. Estava além da plena compreensão deles. Os profetas, por mais que tenham profetizado, falado em nome de Deus, apontado para o Messias, eles não tinham 100% a clareza do que de fato iria acontecer. É isso que as Escrituras nos deixam claro. Ninguém poderia ter dado a ideia desse mistério de maneira perfeita e completamente, mas agora, segundo o apóstolo Paulo, se tornou manifesto. Verso 26, e foi dado a conhecer por meio dessas escrituras proféticas. Toda vez que Paulo usa a palavra agora aqui no livro de Romanos, ele está se referindo ao tempo presente. E agora o povo de Deus passa a olhar para Jesus Cristo e dizer assim: aquilo que estava escrito lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que está escrito em Jeremias 31, em Salmo 118, Salmo 110, 102, nas Escrituras Sagradas, o que está escrito lá, agora eu vejo claramente, é Cristo. A essência desse mistério revelado no tempo oportuno é Jesus, e agora por meio dos profetas eu entendo. Os olhos foram abertos, e aqui, meus irmãos, nós temos uma clara aplicação para nós. Fica claro porque nós devemos rejeitar pregações e pregadores que dizem ter um novo mistério de Deus, que será revelado à parte das Escrituras Sagradas. A maioria das heresias, das seitas, surgem com esse tipo de apelo. Irmãos, o que Deus revelou é a plenitude de todas as coisas. A mensagem central, o que é necessário, e somente isso, de maneira total, é Cristo Jesus como Salvador deste mundo. Não há novos mistérios, não há novas revelações. O que é necessário já está aqui.
Mas muitos ensinamentos errados surgem e arrebatam os corações de muitas pessoas, porque poucos têm esse conhecimento. Mormons, por exemplo, surgiram com a ideia de Joseph Smith que tinha vindo uma nova revelação para ele a par das Escrituras. Ou que dizer também do islamismo, do profeta Maomé, aonde foi revelado aquele homem que, segundo eles, era um homem, uma espécie de homem divino. Até o próprio Jesus não passava de um mero profeta. Ele era o representante principal de Deus neste mundo. E quantos corações dos dias de hoje e no decorrer da história foram arrebatados por esse tipo de revelação que nada mais é do que uma mentira? Porque Cristo Jesus é Deus. Cristo Jesus é o Filho de Deus, aquele que liga principalmente o homem a Deus. Mas também nós podemos ver coisas mais contemporâneas que chegam a ser absurdas. Um certo pregador aí conhecido, amaciador de ego, diz que a vontade central de Deus é só te fazer prosperar. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha tudo. Aí você olha no vídeo, as pessoas ouvindo, começam a chorar, misericórdia, Senhor, glória a Deus, essa é a verdade. E ele diz mais, isso só não acontece porque você não presta atenção. Mas no dia que você prestar atenção, aí o seu papai que está no céu vai te dar tudo que você quer. Aí a gente grita, fala, aonde está isso nas Escrituras? Aonde está isso? E ele ainda tem a petulância de dizer, está na Bíblia dele. Porque nas Escrituras Sagradas que nós temos em mão, diz que a vontade principal de Deus é libertar o homem do seu pecado, do seu estado de miséria, da condenação ao inferno, e não fazer o homem prosperar. O próprio Cristo diz que o que deve ser buscado em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós temos outras pessoas também, como por exemplo, uma cantora muito conhecida, Fernanda Brum. Fernanda Brum esses dias lançou um vídeo também dizendo o seguinte, que ela não se incomodava com as pessoas que a criticavam por ela dizer que é pastora, porque ela tem a plena certeza que Deus a chamou para o pastoreio desde a sua infância. Mas espera aí, na Bíblia não existe base para que mulheres sejam pastoras. Sim, irmãs que ensinem as mais novas, as mais velhas ensinem as mais novas, que sejam boas mães, boas esposas, servas de Deus, que saibam demonstrar o amor em Cristo Jesus, mas o pastoreio não. Só que ela diz que Deus revelou a ela que ela deveria ser pastora, mas isso não está na Bíblia. Mas percebam como esse tipo de ensino arrodeia os corações, toma os corações, simplesmente porque não tem esse tipo de conhecimento. Mas o mistério de fato revelado, a revelação exata que nós precisamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Mas vai dizer também aqui o texto, no verso de número 26, que Deus é poderoso para nos fortalecer, nos firmar, segundo o mandamento dele mesmo, para a obediência da fé para todas as nações. A obediência da fé aqui, meus irmãos, é anúncio do Evangelho que deve resultar em uma resposta de fé. Lembremos-nos que em Romanos 4-5, nós temos essa ideia que a fé é aquela que pode de fato salvar o homem e não as obras. A fé é aquela que nos faz entender, viver e nos apropriar daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Veja, mas a fé também não é algo nosso, é algo que vem de Deus. Mas Deus nos firma segundo a obediência pela fé que nos conduz a essa vida cristã, porém não apenas a um povo só, mas para todas as nações. Romanos, por exemplo, meus irmãos, fala da salvação de judeus e gentios. Lembremos-nos de que a igreja em Roma era uma igreja composta por judeus, mas na sua maioria por gentios. E quando Paulo, por exemplo, a partir do capítulo 12, começa a tratar alguns problemas na igreja, ele elenca essa realidade, que tanto judeus quanto gentios são povo de Deus.
E Deus nos firma por meio do seu Evangelho com essa verdade. Segundo o mandamento do Eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ou seja, entre todos os gentios, entre todos os povos. Mas perceba uma coisa, nos versos 25 e 26, Paulo resume os ensinamentos de toda a carta aos Romanos. É como se em poucas palavras ele resumisse nessa doxologia aquilo que toda a carta vem ensinando. Meus irmãos, não é acidental o fato de Romanos começar e terminar com uma referência ao poder de Deus por meio do Evangelho. O que está escrito lá no início da carta aos Romanos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui Paulo termina a carta dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para firmar o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Mas também devemos observar que nessa doxologia final, nós temos uma espécie de resposta ao silêncio culposo de uma humanidade idólatra. Lembre-se também que no capítulo 1, Paulo fala da idolatria dos homens que não deram glórias a Deus. E por causa disso, Deus os entregou às paixões infames do coração, a ponto de cometerem absurdos à própria natureza da existência. Mas diferente de uma humanidade que não dá glória a Deus, aqueles que foram chamados e são firmados por este Evangelho glorificam a Deus. Ah, meus irmãos, não é magnífico saber também que esse Deus nos estabelece como seu povo para sempre? Pense nisso aí. Nada dependeu de nós, é Deus que nos estabelece pelos planos dele. Isso deve gerar no seu coração, no meu coração, confiança, segurança, porque quando percebemos que esse Deus é grande, que esse Deus é poderoso, que é sábio, que está trabalhando em um plano de salvação e que também está trabalhando em nossa vida dia após dia, então nós precisamos ter respostas para as perguntas. Nós não precisamos ter resposta para todas as perguntas da vida, nós não precisamos nos preocupar com todas as situações difíceis da vida, não devemos nos preocupar com amanhã, não devemos nos preocupar com nada, porque a nossa vida está na mão desse Deus. Ele é o bom pastor.
como se ele dissesse: ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, ao Deus único e sábio, e etc. Ele nos faz isso, atribuindo dois importantes adjetivos a Deus. Primeiro, ele diz que Deus é único, ao Deus único. E o que nós temos aqui, meus irmãos, são os ecos de um dos textos mais lidos e mais importantes do Pentateuco, da Torá, dos 5 livros da lei de Moisés. Para você ter ideia, os judeus até hoje, todos os dias pela manhã e no final do dia, eles lêem esse texto. Que texto é esse? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A palavra aqui utilizada para ouve em hebraico, a palavra shema, que é traduzido aqui como ouvir, apresenta uma ideia não apenas de entrar no nosso ouvido, mas a ideia de ouvir, reter e colocar em prática. Ouve, Israel, interioriza, guarda no seu coração, na sua mente, na sua existência: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nas palavras de Jesus Cristo em Marcos 12, 29, ele diz que esse é o principal dos mandamentos. Esta verdade transpassou a história, incomodando a humanidade idólatra. Todas as civilizações passadas tiveram seus deuses. Infelizmente até Israel abraçou deuses estranhos. Mas os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos e todas as civilizações existentes têm que ouvir que só existe um único Deus. E ainda que não aceite-o como Deus, ele não deixará de ser único, porque não existe outro. Paulo nos diz a esse Deus único, mas também que é sábio. Isso porque o glorioso evangelho apresentado nesta carta foi concebido pela sabedoria de Deus, do seu poder eterno. O mesmo Paulo que já promoveu essa adoração de louvor lá em Romanos 11, 33, que nós lemos, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, volta a exaltar a Deus por sua sabedoria na conclusão desta carta. Na Grécia Antiga, por exemplo, a deusa da sabedoria era Atena, detentora da verdade e da justiça. Mas aqui Paulo mostra que o verdadeiro sábio, a verdadeira sabedoria que traz justiça e verdade, pertence ao único e verdadeiro Deus. Nós vemos também um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, na liturgia, que fala sobre a pregação da cruz, que é loucura para aqueles que não são chamados por Deus, que diz o seguinte no verso 24: mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma coisa interessante aqui, um dos conceitos de sabedoria na língua hebraica era que um sábio apresentaria um final óbvio que ninguém esperava. E o final óbvio que ninguém esperava é: o Messias veio, ele é o Salvador do mundo, mas não só de judeus e gentios. Aquele que redime a humanidade. E ele diz o seguinte: a esse Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, meus irmãos, a palavra mais comum para glória era originalmente um termo comercial relacionado a um par de balanças. Ou seja, aquilo que era pesado, era valioso, ou tinha valor intrínseco. E quando Paulo diz que a Deus a glória, ele está dizendo que Deus deve ser louvado pelo seu peso, pelo seu valor, pela sua grandeza, porque Ele é. E como Deus recebe também o que é seu de direito, por seu valor, essa glória, Paulo vai nos dizer que é por meio de Jesus Cristo. Deus é glorificado pelo seu Filho amado. O Salvador deste mundo também é glorificado. John Piper diz, conforme o reverendo Jailson gosta de falar bastante, adoração existe, a evangelização existe porque adoração não existe em outros lugares.
E Deus é glorificado, Deus é exaltado, quando Cristo Jesus também é exaltado, glorificado como Deus, Salvador, provedor, que redime esse mundo. Veja, irmãos, nós evangelizamos pessoas aqui em Cosmópolis, não para encher esta igreja, esse não é o fim principal. Nós não evangelizamos pessoas aqui simplesmente para termos um rol de membros maior e assim então nós temos contatos com mais pessoas e assim então conseguir mais coisas para a nossa igreja ou aumentar a receita de igreja, nada disso, ou para ser reconhecida aí fora como uma igreja que está lotada de pessoas. Não, nós evangelizamos pessoas para que Deus seja adorado em Cristo Jesus neste lugar, para que Cristo seja exaltado. Isso deve mover o nosso coração. A evangelização aqui é para que Cristo seja exaltado, e Cristo sendo exaltado, Deus é glorificado. E como ele fez antes, o apóstolo Paulo, na conclusão da primeira parte desta carta, no verso 36 do capítulo 11, assim também, no término dessa carta, Paulo apresenta uma palavra de afirmação. A Deus único e sábio, seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, sempre. Amém. Assim seja. Meus irmãos, a tua vida, a minha vida deve glorificar a Deus por Cristo e em Cristo Jesus. A nossa existência deve ser uma expressão de glória ao Senhor Jesus Cristo, e Deus Pai receberá essa glória. Nós não devemos viver para a glória de nós mesmos. Nós não devemos viver essa vida como a maioria das pessoas que vivem sem uma expectativa real. Nós devemos viver para glorificar a Deus em todo o nosso tempo, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar. Como é pobre, meus irmãos, o louvor que é dado a Deus somente por coisas superficiais. Eu ganhei milhões, glória a Deus. O que eu queria, agora eu tenho, glória a Deus. Apenas por esse tipo de coisa, não. Nós devemos glorificar a Cristo por quem Ele é, pelo que Ele fez. Existe motivo maior do que isso? Existe algo pelo qual nós podemos glorificar a Deus mais do que a certeza que os nossos pecados foram lavados, que nós somos restituídos no sangue de Cristo Jesus, que você e eu, nós somos filhos de Deus, que nenhuma condenação há sobre nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Existe um motivo maior do que esse? Não espere coisas materiais, passageiras para glorificar a Deus. Nós já temos todos os motivos, e Jesus é o principal deles. Glorifiquemos ao nosso Senhor nesta igreja, mas também em casa. Glorifique a Deus no teu trabalho, glorifique a Deus no meio das pessoas que você convive. Não é chegar lá e dar glória a Deus no meio de todo mundo gritando, não, mas mostre de fato que Deus é exaltado por meio da sua vida também em obediência. Entenda isso, meu querido irmão e minha querida irmã, e busquemos pessoas neste lugar. Oremos para que os escolhidos, os eleitos de Deus possam ser alcançados pela pregação do Evangelho por meio de nós neste lugar, acima de tudo para honrar e glorificar ao único e verdadeiro Deus. O mundo não o reconhece como Senhor. Muitos filósofos na história disseram: Deus está morto, ou vamos tirar Deus de cena, ou então vamos assassinar a verdade sobre Deus. Infelizmente, o mundo caminha hoje para uma era anti-Deus, anti-Cristo, de uma maneira mais clara aos nossos olhos. Porém, ainda que a maioria não saiba glorificar ao único e verdadeiro Deus, nós devemos glorificá-lo conforme a palavra dele nos instrui. E assim como nós falamos no início, que
Em grandes peças teatrais, a resposta que se espera é louvor e glorificação. O que se espera de nós é que de fato tenhamos essa atitude, porque isso é uma resposta a todo o maravilhoso plano de Deus para salvar o seu povo, conforme nos ensinou a carta de Paulo aos Romanos. E assim como nós aprendemos, nós também iremos cantar neste momento.